Saudações a todas e a todos. É um prazer e uma alegria falar sobre a poesia de Altino Caixeta de Castro, o Leão de Formosa, a convite da Academia Mineira de Letras. Altino foi meu grande mestre ao longo do meu período de formação como escritora. E isso me honra muito, estar aqui hoje para abordar a sua obra. Agradeço, honrada, o convite. Começo por dizer que definir o poeta mineiro Altino Caixeta de Castro é uma tarefa muito difícil. Sua versatilidade, o seu permanente trânsito em diferentes correntes poéticas, a sua potencialidade de ser muitos ao mesmo tempo, o seu fascínio pelo novo, conjugado com respeito criativo pela tradição, não nos permitem classificá-lo em um topos definitivo. Contemporâneo de todas as idades poéticas, não se deixou confinar em nenhuma. E mesmo dialogando com diferentes tendências literárias, conseguiu se desviar dos rótulos e imprimir na sua poesia a marca da diferença e da singularidade. Altino, que se autodenominava Leão de Formosa, nasceu em Lagoa Formosa, pequena cidade ao lado de Patos de Minas, em agosto de 1916. E morreu 2 meses antes de completar 80 anos de idade. Acompanhou, atento, mas de longe, todo o fervilhar do movimento literário brasileiro ao longo do século XX, cumprindo, sem alarde, o seu ofício de poeta, ao mesmo tempo em que dialogava pela leitura inventiva com os mais importantes escritores do mundo ocidental e oriental. Foi farmacêutico e bioquímico, embora nunca tenha efetivamente se dedicado à profissão. E viveu a maior parte do tempo em sua cidade natal, tendo também passado longas temporadas em Belo Horizonte e Brasília. Aliás, quando eu falo em sua cidade natal, eu me refiro a Patos de Minas, que foi realmente onde ele viveu a maior parte do tempo. Sua existência foi inteiramente dedicada às palavras. Pouco afeito aos apelos da vida prática e aos formalismos de qualquer ordem, ele converteu tudo o que viu, leu e ouviu em poesia. Foi poeta até o osso, até a medula. Fez do texto o seu contexto. E foi essa a maneira que ele encontrou de se relacionar com o mundo, e de se fazer admirado pelas pessoas com quem conviveu. Quer dizer, nada escapava ao olhar transfigurador do poeta. Ninguém que dele se aproximava ficava imune ao ímã do seu verbo. Ele poetizava tudo, ao vivo, de improviso, sem pausas. A cada livro que lia, fosse de literatura, teoria literária, filosofia, psicanálise, religião, agricultura, ele escrevia outro livro, às margens das páginas,
às margens dos textos que ele percorria. Um dia, confessou que lia a Bíblia não apenas para rezar, mas para fazer poemas também. E que lia os semiólogos, os estruturalistas, os psicanalistas, não propriamente por interesse teórico, mas também a cata de rimas, aliterações, de imagens poéticas. Sua pátria era a poesia. Foi até os confins da linguagem. Experimentou todas as suas possibilidades sonoras e semânticas, brincou, jogou, trapaceou com ela, reinventou-a. Embora tenha escrito dezenas de livros e centenas de poemas dispersos, Altino Caixeta publicou apenas 2 obras em vida: Cidadela da Rosa, Confissão da Flor, de 1980, e Diário da Rosa Errância, Prosoemas, de 1989. Ambas em edições restritas, de pouca distribuição, o que, em parte, justifica a pequena repercussão desses livros nos meios literários nacionais. Soma-se a isso um certo gosto secreto do poeta pelo ineditismo e pelo anonimato. Ele gostava de se autodescrever como o poeta mais inédito do Brasil. Um terceiro livro, intitulado Sementes de Sol, da editora Sete Letras, com seleção e poemas, com seleção de poemas feita pelo próprio autor e sua filha, Roseli Amorim de Castro, pouco antes do falecimento do poeta, foi publicado em 2004. Desculpa. Aliás, eu tive o prazer de fazer a apresentação desse livro, que funciona como uma espécie de antologia. Os 2 primeiros livros mantêm entre si um diálogo de aproximação e descontinuidade ao mesmo tempo. Enquanto o Cidadela da Rosa reúne um leque variado de poemas escritos em diferentes fases do autor, Diário da Rosa Errância e Prosoemas se dá a ler como um conjunto híbrido, uma mistura de prosa, poesia, ensaio, fragmentos, construído, em parte, sob o lume dos hexagramas do I Ching. Ambos são marcados pela mesma paixão lúdica pela palavra, pela erudição criativa, pelo lirismo erótico e muitas vezes desconcertantes. A reflexão sobre o fazer poético é intensa, como se pode constatar, por exemplo, na série intitulada O Pastor do Espanto, da Cidadela da Rosa, em que as definições de poeta e poesia rompem com os conceitos previsíveis e se constroem através de um encadeamento de sons e imagens numa nítida transgressão das leis da lógica e dos dicionários. Já o Sementes de Sol é um livro em que o jogo entre tradição e modernidade se explicita mais uma vez, numa mesclagem de sonetos, alguns de feição parnasiana e simbolista,
com formas que tendem para a concisão e a experimentação da linguagem. Tá? Aliás, isso acontece no Cidadela da Rosa também. Reflexões filosóficas de cunho mais existencial, incursões constantes no lirismo amoroso e erótico, diálogos criativos, né, com poéticas alheias e exercícios, né, muitas vezes lúdicos, de metalinguagem, são elementos recorrentes da obra, trabalhados a partir de dicções poéticas variadas, né, que vão do romantismo ao parnasianismo, né, do simbolismo às vanguardas. Bem, então, feita essa breve apresentação do poeta e dos 3 livros publicados, eu passo então para um enfoque mais centrado, né, nos aspectos que caracterizam a sua poesia. E inicio dizendo que Altino sempre soube conjugar, sem radicalidades excludentes, né, o acaso e o rigor, o delírio e a lucidez. Pode-se dizer, né, que a sua lucidez delira quase sempre, seja na hábil exploração das possibilidades sonoras, táteis e visuais das palavras, seja na incorporação insólita de outras vozes poéticas do passado e do presente, tá? Num jogo intertextual feito de subversões e recriações inusitadas. Seja também na poetização de termos técnicos extraídos da linguística, né, e da semiótica, como, assim, como, por exemplo, voz fossilizada em letra, monema mínimo, sintagma, né, um dos versos. Um outro, semeio o lexema. Tá? Quer dizer, ambos fragmentos extraídos de Diário da Rosa Errância. Né? Ou o fragmento poeta ser em paragrama, paragramático, minudente, minueto, visco, vazio, entre parênteses. Quer dizer, e tudo isso articulado a inúmeras citações extraídos de poéticas de vários autores, né, indagações de cunho filosófico, versos de caráter autobiográficos, centrados em registros, né, e reminiscências da vida familiar ou do cenário interiorano da cidade de Patos de Minas. E a feição, né, dos grandes poetas modernos, Altino Caixeta transformou sua poesia em uma combinatória móvel de temas e formas diversificadas, promovendo o que o poeta Paulo Leminski chamaria, né, de uma mescla entre o óbvio e o nunca visto. Quer dizer, a maneira, né, como Altino entrelaça a herança poética do passado com as novidades do presente revela essa capacidade de fusão, né, de linguagens contrastantes. Altino mantém a sua inquietante modernidade ainda quando aproveita os recursos formais da poesia tradicional. Tá? As leis da métrica parnasiana, os jogos sinestésicos do simbolismo, as formas fixas da poética clássica, né, entre outros recursos, convivem com imagens insólitas,
versos brancos, estranhas combinações verbais e quebras de palavras, recursos próprios, né, da poesia do século XX. E, com isso, ele mostrou que sabia ser, ao mesmo tempo, né, barroco, parnasiano, simbolista, surrealista, cubista, modernista, concreto, não por convicção estética, mas pelo prazer de experimentar formas, né, de transitar por territórios diferentes. Altino Caixeta foi um mestre, né, em aproveitar formas cristalizadas, ora para reverenciá-las, ora para trapacear com elas. Né? E isso se pode perceber no uso variado que faz, por exemplo, do soneto. Né? Eu já mencionei que sonetos estão presentes em Sementes de Sol, mas estão presentes, sobretudo, em Cidadela da Rosa, Confissão da Flor. Nesse livro, encontramos sonetos de todas as espécies, né? Desde os de arquitetura mais rigorosa, né, afinados com os princípios tradicionais, até os mais flexíveis, né, nos quais a forma convencional funciona apenas como uma espécie de moldura para uma série de subversões poéticas que são deflagradas pelo vocabulário inusitado, né, pela pontuação irregular, pelas rimas também dissonantes. O soneto Galo de Pirapora é um soneto que apresenta uma composição bem medida, né, bem na linha tradicional. Esse é um dos poemas mais celebrados do Leão de Formosa. Se compõe de versos decassílabos, rimas ricas, intercaladas, né, imagens que se adequam perfeitamente às exigências da forma parnasiana. As aliterações são minuciosamente arranjadas, né, e sugerem, né, em vários versos, o bater de esporas do galo, né, e o seu ruflar enérgico de asas, né, e isso através de repetições, da repetição insistente, né, das consoantes R e L. Por exemplo, ele diz: com 7 estrelas d'alva na garganta, aquele galo preto ao ver a aurora, tatala as asas, ruflas, bate a espora, tenor da noite das estrelas canta. São alguns versos. Quer dizer, a repetição da letra B no último verso também sugere o ritmo do tambor, né, associado ao bater brônzeo do bico do galo. É assim: bate o bico de bronze nas auroras, né? E assim por diante. Já o soneto do estranho é um soneto dedicado a Borges, Foucault, Drummond e outro. Né? É, como diz o título, um soneto de exceção. Né? Também construído a partir de versos decassílabos e rimas interpoladas, o que lhe dá uma aparência tradicional, o poema entra, né, num território do insólito, apresentando um tema estranho e um vocabulário nada compatível com o que é convencionalmente aceito como poético. Eu vou ler esse soneto, ele é menos conhecido e, de fato, é muito intrigante e instigante. A geometria de Euclides me ampara, mas a de Einstein é que me põe perplexo.
Me exibo em versos côncavos convexos. Minha rosa de rima é curva e clara. A cicatriz da mágoa tem reflexos, ou se propõe na angústia que não para. A flor do lodo, flor do asfalto, enfara, se a lésbica mulher mudar de sexo. O que não muda é o homem, ser estranho, o ser recente, excelso de um rebanho que ainda em hordas ríspidas resiste. A minha rosa é côncava, convexa. Agora, o que não sei nesta conversa é o que Einstein e Euclides têm com isso. Bem, essa relação lúdica do poeta com a forma fixa do soneto, né, se repete em vários poemas e chega a adquirir uma grande sofisticação em certos momentos, né, como no belo soneto intitulado Deusa da Ileia, em que a transgressão dos modelos, né, se realiza com elegância e sutileza. Quer dizer, em meio a rimas impecáveis, uma métrica bem cuidada, o poeta, através de uma pontuação inusual, né, com pontos finais e dois pontos no meio do verso, né, somada a um uso ostensivo de minúsculas no início dos versos e após os pontos finais, né, ele fratura a linearidade do poema, né, e interrompe a continuidade do ritmo, garantindo graficamente, né, efeitos de descontinuidade e dispersão. E ele encena, assim, na superfície da linguagem, né, um movimento fluvial, né, que as imagens do soneto sugerem. Eu leio o soneto. Deusa da Ileia, me aconchego ao teu corpo com recato, nas paisagens do sonho e nos começos, de teu perfil apenas amanheço, na quase plenitude do regato. Vou madrugando mais, o líquido espesso apalpo, o teu fulgor, e no meu tato floresce o amor dos noitibós do mato, nas pirogas do espanto, embarco e desço. Tomba o Amazonas sobre mim, agora, o teu mistério, a musa me enamora, por sobre as carnes que o dilúvio dorme. E então, deusa da Ileia, neste sopro, ouço o marulho fundo de teu corpo na pororoca da beleza enorme. Ao mostrar poeticamente, com essas variações do soneto, né, que toda fixidez é momentânea, Altino reinventa de maneira crítica e criativa a tradição do soneto, né, mantendo com ela o que o poeta e crítico Haroldo de Campos chamou de uma relação musical, tá? Em contraponto a uma relação museológica. Quer dizer, ambas as palavras, música e museu, advêm, né, de musa. E ele, então, nesse sentido, a tradição é retomada como uma partitura transtemporal, usando aqui as palavras do Haroldo de Campos, né? E não como uma coisa morta a ser preservada em formol e naftalina. Então, essa é a maneira como ele lida com o passado, né? Com as formas cristalizadas do passado. A maneira musical. Por outro lado, né, o Leão de Formosa também não se deixa, quer dizer, também não deixa de explorar, né, com o mesmo intuito lúdico, certos procedimentos radicais cultivados pelo modernismo e pelas vanguardas. Tá?
Nós podemos falar de várias clareiras de radicalidade na poesia altiniana. Tá? Quer dizer, ele faz antíodes, decompõe vocábulos, brinca com as palavras excluídas da terra santa da poesia, como, por exemplo, a palavra urina, né, que é título e motivo de um poema. Ele constrói caligramas, ideogramas, evoca poetas e teóricos de vanguarda, mas sem se filiar a nada. Tá? A sexta parte do livro Cidadela da Rosa, intitulada Vigília da Escritura, Confissão da Flor, né, por exemplo, é toda composta de poemas fragmentados, versos brancos, rodeados de pausas e espaços vazios, um pouco na linha de Mallarmé. E neles, nesses poemas, né, Altino experimenta todas as possibilidades de ritmo e de montagem verbal. E voltando-se predominantemente para as ideias de novidade, né, de ruptura, mas não sem temperar, né, esses experimentos com certa ironia. E esse é o caso de um poema intitulado Rosa de Isopor, né, em que o poeta brinca maliciosamente com a ideia de poema como algo artificial, né, feito de material sintético e descartável. Eu vou ler esse poema. É um poema bem constelar, né? Se dispersa na página. Verifico, em suma, a indústria do lirismo é de consumo conspícuo. Do poema fabricado, sem aporias, isoporema, emana a fragrância flor. A experiência do aprendizado poético em alto nível, mestrado em mímese, é uma alegria para o consumidor. Experiência lírica de uma rosa de isopor. Como se vê, né, por essas pequenas amostras, Altino maneja com habilidade tendências, linguagens, revitalizando, né, o passado, passeando por todos os ismos proliferados pela tradição moderna. Além de acrescentar a isso, né, um diálogo constante, né, como eu já disse, com autores de procedências e tempos diversificados. E isso confere à sua obra uma dimensão intertextual, né, de extrema complexidade. E reedita, inclusive, né, a imagem borgiana, né, da Biblioteca de Babel. Esse diálogo, né, com outras vozes, mesmo que se preste aqui e ali a indicar leituras, afinidades literárias, influências do poeta, né, como é o caso de Heidegger, né, um filósofo muito recorrente na Cidadela da Rosa, e que teve realmente um grande impacto sobre o Altino, ou a própria Bíblia, né, que também foi uma fonte inesgotável para a imaginação do poeta, na maioria das vezes, essas afinidades assumem funções inusitadas, né? Essas incorporações são insólitas pela forma como são usadas e combinadas no poema. Os poetas russos, Mayakovsky e Yesenin, por exemplo, né, entram em um dos poemas do Cidadela, né, como referências capazes de gerar, sobretudo, onomatopeias, ecos, aliterações, né, como se vê no poema Repuxos Diversos, tá, em que o primeiro, Mayakovsky, né, aparece como
eu vou ler, são dois versos. O poeta maior Mayakovsky, cheio de ks e de uísques e de vodkas. Ou seja, ele é tomado a partir das sugestões sonoras do seu próprio nome. Ele brinca com o QS, o KS, o VKI, né? Essa sonoridade aí. Seria muito bom, né, que vocês lessem os poemas, que vocês vissem a disposição gráfica das palavras, né, dos versos, das páginas, porque tudo isso tem uma grande importância na obra altiniana. Já o outro poeta russo, o Yesenin, é evocado como autor de um verso, que é o seguinte: alto e bom tom retumbe na tua tumba o sinal azul. Isso aí é um verso do Yesenin. E o Altino faz toma, né, esses versos como um mote, também sonoro, né, para uma brincadeira com o seu próprio nome. Então ele escreve o seguinte: mas eu, Altino, digo no mesmo alto tino e tom, como dói, como sói, na minha tumba a sombra do bumba, meu boi. Quer dizer, Altino, né, além dos autores já mencionados, revisita, cita, recita Guimarães Rosa, Fernando Pessoa, T.S. Eliot, Ezra Pound, Camões, Clarice Lispector, Drummond, Roland Barthes, Júlia Kristeva, Freud, Tolstói, Rilke, Shakespeare, Dante, Anacreonte, Safo, Augusto dos Anjos, Paul Valéry, Ungaretti, Platão e muitos, muitos outros. E realiza, portanto, por meio, né, do que nós poderíamos chamar de sequestros, paráfrases, paródias, saques e rastreios das poéticas alheias, né, o que o escritor italiano Italo Calvino designou de uma obra multíplice, que substitui a unicidade de um eu pensante pela multiplicidade de sujeitos, vozes, olhares sobre o mundo. Não obstante essa pluralidade, a marca singular do poeta, né, permanece, né, nos arranjos e desarranjos da linguagem, né, nas combinações inesperadas de sons e sentidos, na exploração vertiginosa do nervo e do osso da palavra. Marca que se faz ver, inclusive, no uso, ao longo de toda a obra, né, do signo rosa, a palavra rosa. E como se pode constatar, rosa é o cerne da poesia altiniana. Quer dizer, ela está presente nos títulos dos seus dois livros, seus dois primeiros livros, além de ser uma imagem recorrente em vários poemas. Como diz o próprio autor no poema Metafísica da Rosa, ela pode ser tomada como metáfora do poema e metonímia da prosa. Às vezes, aparece como nome próprio, como lenda, como mulher, como rosa mesmo, ou como pura palavra em estado significante, esvaziada da sua referencialidade. Este último caso, né, fica explícito no poema intitulado Querências do Sem Querer, quando o poeta anuncia, eu cito alguns versos: eu não quero a roseira nem a rosa,
Eu quero apenas a palavra rosa inteira na página branca. Quer dizer, essa busca da materialidade da palavra, né, em detrimento da ideia que ela provoca, o que ela evoca, né, não impede, entretanto, que a rosa seja tomada também, né, em vários momentos, como tema de abstração metafísica. Tá? O poeta, podemos dizer, né, simboliza e dessimboliza a palavra rosa. Ele a coloca, ora em estado significante, ora desvestida de sua materialidade, né, ora como imagem, ora como um conceito. E se vasculharmos os poemas de A Cidadela da Rosa, nós podemos encontrar várias evidências desse jogo que também implica uma contradição. A reflexão, né, sobre a linguagem e abstração filosófica se entrelaçam muito bem, né, no já referido poema Metafísica da Rosa. Quer dizer, nele, o poeta elucida o título do livro, tá? O Cidadela da Rosa, Confissão da Flor, e aí ele usa ele elucida o título nos seguintes versos. Cidadela da Rosa seria uma rosa traduzida. Cidadela da Rosa é a polis do poema. E ele mostra, né, que a sua poesia não é contínua, homogênea, uniforme, racional, pois ela cria o seu próprio espaço. Tá? A rosa palavra no texto é tomada como uma via de acesso a uma flor essencial, anterior à linguagem, e caracterizada pelo poeta à luz da filosofia de Heidegger como a morada do ser. Tá? Ou melhor, a rosa deixa de ser rosa em estado de matéria, deixa de construir o fruto, é um verso dele, do Altino, para construir o perfume e alcançar o espaço transcendente da não matéria. O Leão de Formosa, nesse caso, né, busca o impalpável no ato de deletrar, né, tirar da condição de letra a rosa. Mas para esse processo, o trabalho com a palavra, né, com a materialidade verbal é imprescindível, ou seja, no universo altiniano, a abstração pela abstração não acontece, mas advém de um exercício com a dimensão palpável da forma. O Altino cria, sim, né, a partir de incursões nos campos da linguística e da filosofia, uma teoria própria, né, nos interstícios da sua poesia. É uma teoria paradoxal, por também burlar frequentemente com os conceitos, né, os conceitos constituídos. E não são poucas as vezes que ele brinca com a teoria, transpondo-a a partir de jogos analógicos para o campo exclusivo da imaginação. E com relação ao signo rosa, isso acontece o tempo todo. Tá? Ele cria uma teoria da rosa dentro da sua obra. Ele se vale da rosa como imagem, ele se vale da rosa como conceito, ele se vale da rosa como metáfora. Enfim, a rosa circula o tempo todo. Tá? E conduz o leitor a lugares inesperados. Rastrear esse signo rosa
tá? É desmontar e reconstruir simultaneamente, pedra por pedra, palavra por palavra, toda a cidadela altiniana. E por isso constitui uma tarefa instigante e difícil, né? Demandando tempo e dedicação. No caso do livro Diário da Rosa Errância e Prosoemas, a presença de referências teóricas no corpo poético da escritura também se faz ver, né, por vias singulares. Pelo fato de essa obra se tratar de uma mistura, né, de prosa, poesia, ensaio, diário, fragmentos, né, os termos técnicos advindos, sobretudo da semiologia, né, o Altino gostava muito de semiologia, podem ser vistos como elementos necessários para o processo de hibridação da linguagem. Entretanto, mesmo nos prosoemas, né, ele chama os poemas em prosa de prosoemas, mas os mais teóricos do Altino, a fulguração poética acaba por neutralizar o peso dos conceitos. Tá? Ou seja, o esforço racional de criar uma teoria da linguagem é atravessado pela desmesura de uma imaginação, né, que se entrega ao império do seu próprio dinamismo. Como o próprio título da obra indica, com a palavra errância, quer dizer, tanto a prosa, né, quanto a poesia, os fragmentos em forma de diário e os extratos teóricos do texto erram, desviam-se do lugar a eles definidos pelas convenções literárias. Quer dizer, o diário se faz poema, o poema se desarticula em prosa, a prosa se abre ao ensaio, o ensaio se deixa assaltar pela espontaneidade do diário e vice-versa. Cabe ao leitor entrar no jogo do poeta e se permitir também o erro, o descaminho, o desvio, a errância. E aqui chegamos a um dos tópicos mais interessantes e importantes da poesia do Altino Caixeta, que é o espanto. Não por acaso, ele designou o poeta de Pastor do Espanto. Ele tem uma série de poemas com esse título, O Pastor do Espanto. E forjou, a partir dessa imagem, também uma persona ficcional para si mesmo. Quer dizer, mas longe de se ater apenas à dimensão filosófica, existencial, né, da ideia de espanto, a qual ele associou todo um referencial ontológico, né? Ele também redimensionou-a pela força da imaginação, tá? E nela imprimiu um traço lúdico. Vejam que o ludismo é um dos traços mais recorrentes na poesia altiniana. Né? E esse traço lúdico advindo do sentido de levou, né, a palavra espanto para um sentido de maravilhamento. Tá? Quer dizer, essa palavra espanto contém essa ideia de maravilhamento. Porque espantar-se é maravilhar-se diante de algo. Não apenas isso, mas também. E esse algo, para o pastor, né, Altino Caixeta, é a linguagem e todas as suas potencialidades de jogo. E o que é maravilhar-se, né, senão o deixar-se seduzir
senão o desviar-se do caminho. Quer dizer, o Altino Caixeta é um seduzido pela linguagem. Podemos dizer que uma espécie de libido scribendi perpassa o ato de criação do poeta. Encantado que sempre esteve pela força corporal, tátil, sonora e visual da linguagem. Isso se dá a ver de maneira explícita no poema A Palavra Ousada, que está no Cidadela da Rosa, Confissão da Flor, onde se lê: que coisa mais misteriosa é a palavra, principalmente o substantivo movido pelo verbo. Eu posso dizer, eu moro nos subúrbios soberbos de Uberaba. Eu moro nos subúrbios soberbos de teu umbigo. Eu moro nos subúrbios soberbos de teus ombros. Eu moro nos subúrbios soberbos de teus lábios. Entretanto, eu não moro, mas eu ouso dizer: que coisa mais misteriosa é minha prosa, movida pelo moinho de vento soberbo de teu verbo. Quer dizer, Altino sempre soube que as palavras podem deflagrar realidades imprevistas, fingir um mundo que não existe senão apenas dentro delas ou a partir delas. E o seu pastoreio é tanto um ato de conduzir, né, e ou vigiar a linguagem, como faz os pastores de cabras e ovelhas, né, quanto o ato de pastorejá-la, né, visto que o verbo pastorejar, relacionado a pastorear, aponta também para a ação de fazer a corte, cortejar. Tá? E nesse sentido, Altino pode também ser visto como um verdadeiro cortejador das palavras, um deslumbrado pela poesia. E é nesse sentido que volto à sua multiplicidade. Nesse permanente trânsito dentro da pluralidade poética, Altino Caixeta de Castro resiste às definições. Daí ser dificílimo cercá-lo de teorias, aprisioná-lo em explicações. A sua poesia demanda, sim, uma leitura de prazer, leitura também capaz de recriá-la, preservá-la em mobilidade. Como diz o próprio poeta, em alto tino e bom tom. Cito para encerrar a minha fala. O poeta nada mais faz do que montar e desmontar, colar e descolar palavras. A missão do leitor não é só ler, mas desmantelar a trela do tralo das estrelas. É isso. Obrigada.